Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom vê-los novamente. Já havíamos nos visto pela manhã e aqui estamos nós reunidos novamente. Peço para que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Tiago. Há uma coisa que eu considero de suma importância ao iniciarmos um novo livro na Bíblia, que é compreender o propósito deste livro. Quem foi que escreveu este livro? Onde escreveu? Qual era o contexto da época? No caso de Tiago, por ser uma carta, a quem foi destinada? São questionamentos que são essenciais para compreendermos as intenções do autor ao redigir o seu texto. No caso da carta de Tiago, o contexto é de tribulação. Ao lermos a carta, nós compreendemos que Tiago a escreveu para cristãos que estavam passando por perseguições por parte do Império Romano, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nós também observamos que um dos problemas que estes cristãos enfrentavam eram as tentações de ambos os lados. Muitos irmãos também preocupavam-se com posições dentro da igreja, então havia essa questão de status, de querer se sobressair um sobre o outro. Havia disputas pessoais entre os irmãos, o que fez com que muitos, inclusive, se desviassem da fé. E muitos também mostraram-se hipócritas, já que, como aquele famoso ditado diziam: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, a igreja do primeiro século estava envolta por muitos problemas. E é justamente a partir deste ponto que Tiago escreve a sua carta. E aqui nós temos uma grande pérola dentro da Bíblia. Tiago é o que chamamos de pregador com P maiúsculo. Ao contrário de outros irmãos na Bíblia, como o exemplo de Paulo, que havia uma preocupação em demonstrar muito mais doutrinas e teologias, Tiago quis escrever um livro prático, uma carta prática. Tiago fala sobre exortações, sobre aconselhamentos, sobre as dúvidas e os desafios que os cristãos enfrentam no seu dia a dia. Aqui não encontraremos, por exemplo, a defesa de Cristo como o Messias ou o ungido de Deus, toda esta apologética, como encontramos, por exemplo, na carta aos Hebreus. Também não encontraremos a salvação, uma grande dissertação sobre a salvação pela graça e sobre a vitória que temos em Jesus Cristo. É claro que Tiago acredita em tudo isso, mas este não é o foco da sua redação aqui. Ao contrário de Efésios, que este sim tem o foco na salvação pela graça. Ou também a explicação sobre a expansão da revelação de Deus, primeiro do judeu, depois ao gentil, como Paulo faz muito bem na sua carta aos Romanos. Aqui não. Aqui o foco é outro. O objetivo é a exortação. Se pudéssemos precisar um objetivo de Tiago na sua carta, seria o amadurecimento espiritual. Tiago quer que os cristãos saiam da sua infância espiritual e almejem o amadurecimento. E isso, é claro, a partir do processo de santificação. Tendo todo este panorama em mente, vamos começar a nossa leitura. Tiago, capítulo 1, verso de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Se tivermos uma leitura desatenta, nós passamos os olhos por este versículo sem notarmos uma questão muito importante, um ponto-chave. Quem é este Tiago? No Novo Testamento, nós encontramos 3 Tiagos. Mas, sendo assim, qual deles escreveu esta carta? Bom, o primeiro Tiago que encontramos é Tiago Maior, filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Certamente, esse Tiago não pode ser o redator da carta, já que ele morreu, ele foi morto pouco tempo depois, após a ressurreição de Jesus Cristo. Isso está descrito no livro de Atos, no capítulo 12, versos 1 a 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. O segundo Tiago é Tiago Menor, filho de Alfeu. Esse Tiago é citado pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Ele é citado como um dos discípulos de Jesus Cristo em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como também no livro de Atos. Devido à sua pouca relevância histórica dentro da igreja, é claro, ele foi um discípulo de Jesus, teve a sua importância, mas partindo deste ponto de relevância histórica, ele também é descartado como sendo o redator da epístola de Tiago. Já o terceiro Tiago é o irmão de Jesus, filho de Maria com José. Embora os católicos acreditem que Maria permaneceu virgem, mesmo após o nascimento de Jesus Cristo, nós, enquanto protestantes, sabemos que Maria teve filhos, né? Era uma questão essencial, inclusive, na cultura da época, que a mulher gerasse filhos. Quando nós lemos os evangelhos, e eu gostaria de partir aqui a partir do evangelho de João, nós enxergamos que Tiago, o irmão de Jesus Cristo, não acreditava, né? Não cria em Jesus Cristo, embora fosse o irmão de Jesus. Isso é algo muito interessante, porque ele viu Jesus Cristo crescer ao seu lado, viu os milagres que Jesus Cristo realizou, as curas que Jesus Cristo realizou, e mesmo assim duvidou que Jesus Cristo fosse o Messias, fosse o ungido de Deus. Isso encontramos no Evangelho de João, capítulo 7, versos 1 a 5. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Daqui, verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É difícil esta verdade, né? Os próprios irmãos não enxergarem, quererem apressar as coisas, não compreenderem o propósito de Deus através da vida de Jesus Cristo. Entretanto, pelo menos em relação a Tiago, houve uma mudança. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Tiago converte-se. Ele reconhece Jesus Cristo como sendo o Messias enviado por Deus. E a partir deste momento, Tiago tem um papel crucial na vida da igreja. Ele, inclusive, estava presente no concílio de Jerusalém, descrito em Atos, capítulo 15.
Este concílio é conhecido por discutir a necessidade de os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, discutiram a necessidade de os gentios se circuncidarem ou não, se a circuncisão era necessária para os gentios também. Inclusive, quando lemos Atos 15, nós encontramos o parecer de Tiago, um dos poucos pareceres que aparecem neste livro, o que demonstra, inclusive, uma relevância, a partir deste momento, de Tiago sobre a igreja. Leiamos, então, capítulo 15, versos 19 e 20. Nas palavras de Tiago, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Paulo, em sua carta aos Gálatas, inclusive descreve Tiago como sendo uma das colunas da igreja, juntamente com Cefas, Pedro e João. Tiago foi morto no ano de 62 depois de Cristo. Ele foi morto martirizado. E uma das principais características deste nosso irmão é a sua defesa em favor dos pobres. Algo que é, inclusive, muito presente na epístola de Tiago. Ele se coloca contra aqueles que se enriquecem às custas dos menos favorecidos. Por esta razão, Tiago, irmão de Jesus, é apontado por muitos estudiosos, como também pela própria tradição da igreja, como sendo o autêntico e legítimo redator da epístola de Tiago. Voltando ao primeiro verso da carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Somente nesta primeira parte do versículo, já aprendemos uma informação muito importante. Sendo Tiago irmão de Jesus, não havia outra pessoa com tamanha autoridade para ter um sentimento de maior conhecimento a respeito de Jesus. Ora, eu vi Jesus crescer, eu vi ele se desenvolver, aprender a ler, a escrever. Aliás, pelo contrário, né? Tiago era mais jovem que Jesus, mas ele viu Jesus Cristo crescer em graça, crescer enquanto homem nesta terra. Então ele poderia simplesmente começar a sua epístola dizendo: Tiago, irmão de Jesus. Mas ele prefere não fazer desta maneira. Ele descreve-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago não decidiu elevar o seu bom nome. Ele colocou-se na posição de servo, algo que o próprio Jesus Cristo fez enquanto esteve nesta terra, aqui conosco, enquanto andou conosco. Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade em toda a história. Nascido em uma manjedoura, em uma estrebaria, não decidiu vir a este mundo como governante ou como um rico comerciante, mas decidiu pisar sobre este solo como todo e qualquer outro ser humano. Jesus Cristo foi o maior líder de todos os tempos e nos ensinou a sermos e caminharmos dessa mesma forma. Ele curou as pessoas, mesmo que muitas não tivessem retornado para agradecê-lo por isto. Ele expeliu demônios, ressuscitou mortos, ele lavou os pés dos seus discípulos e, o mais importante, ele foi à cruz, ele entregou-se voluntariamente à cruz pela remissão dos nossos pecados. Jesus foi o maior servo e Tiago, após a sua conversão, aprendeu isto. Mateus capítulo 20, versos 25 a 27. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam,
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E se pudéssemos resumir toda a vida de Jesus Cristo nessa terra, enquanto seu papel de servo, verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tiago, à semelhança de Tomé, precisou ver para crer. Talvez fosse um homem descrito, inclusive, na Bíblia, como um homem de dura cerviz, né? O apóstolo Paulo assim o diz. Possivelmente não soube aproveitar o tempo em que Jesus esteve ao seu lado, mas ele reconheceu, ao final da sua vida, ele crê e compreende que Jesus Cristo é o Senhor e que é necessária a servidão. Todo aquele que se diz cristão precisa ser servo. Você pode dizer, eu sou teólogo, pois então sirva. Presbítero, sirva. Bispo, sirva. Líder de célula, sirva. Líder de louvor, sirva. A servidão é para todos, independente da sua posição dentro da estrutura da igreja. Não devemos possuir um sentimento de superioridade, ou não devemos nos vangloriar pelas nossas posições dentro do corpo de Cristo, pois Deus é quem capacita cada um segundo a sua vontade. As obras, as boas obras, foram preparadas por Deus para que nós vivêssemos. Não é algo nosso. Nós devemos reconhecer que tudo aquilo que fazemos dentro da igreja é objeto de pura graça. Deus permitiu que assim o fosse. Seguindo, ainda no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui conhecemos os destinatários da nossa epístola, os judeus. Os judeus que se converteram ao cristianismo, das 12 tribos de Israel. E aqui também conhecemos a situação em que estes judeus se encontravam. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano por causa da sua fé em Jesus Cristo. Tiago escreve a sua carta, novamente repito, em um contexto de tribulação. Cristãos precisaram fugir de Jerusalém para outros lugares. E enquanto isso, eles pregavam o Evangelho. A igreja crescia com isso. Deus tornava este mal da perseguição em bênção, porque assim o Evangelho se espalhava para outras regiões. Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Aqui encontramos outra grande verdade. As provações, o sofrimento e as tribulações são compatíveis com a vida cristã. Estão presentes na vida cristã. Jesus em nenhum momento disse que seria fácil. Renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, não é algo fácil. É difícil você viver toda a sua vida de uma maneira e até que um dia você recebe a mensagem que você está indo para um caminho de perdição. Realmente não é fácil, é uma mensagem dura. Mas se quisermos realmente viver a mensagem de Cristo, nós precisamos aceitar a nossa condição de pecadores. Deus não deseja que sejamos felizes. Deus deseja que sejamos santos. Deus quer nos fazer santos. A alegria, sim, está no Senhor Jesus Cristo, mas em nenhum momento Deus promete total felicidade ou felicidade a todos os momentos nesta terra. Nesta terra teremos aflições e tribulações. Isto desde o princípio da igreja até agora. Aliás, desde antes, desde o Antigo Testamento, observamos o caso de Abraão. Deus ordenou que ele saísse da sua casa, da sua parentela,
que abandonasse tudo para trás para ir a uma terra que Deus o mostraria. Certamente que Deus lhe mostraria. Certamente não foi algo fácil abandonar provavelmente o luxo, o conforto que Abraão teria. Não é algo fácil. Não foi algo fácil. Mas Abraão assim o fez e obedeceu ao Senhor. Nos Salmos, observamos a angústia de Davi. Observamos como os inimigos de Davi não se tardavam em zombar da sua fé, em zombar da sua posição, em zombar de Deus. Os inimigos de Davi queriam vê-lo destruído e ele angustiava-se com isto, mas ele permaneceu firme. Jeremias sofreu quando Israel foi tomada. Daniel sofreu quando esteve na cova dos leões. Jó perdeu tudo. Perdeu o gado, perdeu a plantação, perdeu a família. E mesmo assim, permaneceu firme no Senhor. Eram homens de tremenda fé. E mesmo assim, passaram por sofrimentos. Novo Testamento, os apóstolos, Paulo passou por naufrágio, passou por perseguição, foi preso, foi acorrentado, passou por apedrejamento. E mesmo diante de tantas dificuldades e de tantas provações, ele ainda escreveu um dos textos mais belíssimos em toda a Bíblia. Em sua gratidão aos filipenses, ele diz, Filipenses capítulo 4, verso 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes tu, filipenses, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E esse um dos versos mais conhecidos: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelos maiores sofrimentos, pelas maiores dores, pelas maiores tribulações. Nós passamos por isto, mas Deus está conosco, não nos encontramos desamparados. Deus está ao nosso lado e é isto que nos conforta a permanecer vigilantes na nossa fé, a permanecer firmes e fortalecidos na esperança que há em nossa fé. Nós devemos nos preparar para a batalha. Este mundo em que vivemos é uma batalha. Existe sim um mundo espiritual que guerreia para que os cristãos, para que outras pessoas não conheçam o Evangelho de Cristo, para que caminhem a passos largos para o inferno. Enquanto isso, muitos cristãos também são perseguidos por causa da sua fé. Existe esse confronto entre afastar aqueles que não conhecem e tornar difícil a vida daqueles que já conhecem. O mundo espiritual maligno quer a nossa destruição. Ele não quer que sejamos felizes com Cristo, mas sabemos que isto será caído por terra. E está sendo caído por terra, porque somos felizes com Cristo e permaneceremos firmes até o fim. Alguns, diante desses fatos, diante destes homens e como também mulheres que passaram por grandes tribulações, podem dizer que são acontecimentos do passado, que são coisas de outros séculos, de outras épocas. Não são. Há cristãos sendo perseguidos neste exato momento, neste horário, em outras partes do mundo. Segundo o relatório da ONG Portas Abertas, uma organização cristã internacional, mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos e discriminados por causa da sua fé somente no ano de 2022. 360 milhões. Isto, irmãos, é mais do que a população dos Estados Unidos. Não é coisa do passado. É coisa desde o início.
é coisa desde a queda. Aqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos vão sofrer perseguições, vão sofrer tribulações. A grande questão é: como lidaremos com as nossas tribulações? Qual é o propósito do nosso sofrimento? Muitos podem se questionar: mas por que Deus permite o sofrimento? Eu conheci a palavra da verdade, eu obedeço aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Eu tenho a minha vida renovada pela palavra da verdade. Por que ainda assim eu sofro? Porque Deus permite que eu sofra aqui. Quem já não se perguntou isso em algum momento da sua caminhada na fé? Menciono ao menos 3 motivos. O primeiro é a própria natureza, a nossa natureza humana. O sofrimento faz parte da vida humana. Nós temos as guerras, as pestes, as pestilências, os desastres naturais, as catástrofes. As consequências da queda trazem sofrimentos para nós. Viver é um privilégio, certamente. Entretanto, basta estar vivo para estar sujeito às tribulações. Um segundo motivo é o pecado. Desde a desobediência no Éden até hoje, com a entrada do pecado no mundo e com toda a destruição e a corrupção que ele trouxe, a vida nunca mais foi a mesma. As escolhas erradas que nós fazemos, segundo os desígnios dos nossos corações, trazem consequências. As invejas, as mentiras, as porfias, as más companhias, tudo traz consequências. Nós temos a escolha, teremos as nossas consequências. E quando escolhemos algo errado, teremos as consequências disso. Teremos as consequências desastrosas. Colhemos o que plantamos. Mas é claro que eu quero chamar uma atenção, porque nem todo sofrimento é fruto do pecado. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó era descrito como um homem íntegro, temente a Deus, que fazia sacrifícios porque considerava: vai que alguns dos meus filhos blasfemaram contra Deus. E mesmo assim, quando lemos o livro de Jó, vemos todo o caos que a vida dele se tornou. Não necessariamente ter um pecado, não necessariamente o sofrimento é uma consequência do pecado. Nem todo sofrimento é a consequência do pecado. Não necessariamente se o irmão sofre, significa que você tem algum pecado oculto que necessita ser revelado. E aí que entramos no nosso terceiro motivo: o sofrimento pela fé em Jesus. Era o caso dos irmãos do primeiro século, dos cristãos do primeiro século, a quem Tiago se dirige. Até hoje nós sofremos essas perseguições, seja uma perseguição mais velada no trabalho, no ambiente escolar, seja uma perseguição física. Mas ainda assim, no verso 2, veja como Tiago dirige-se aos irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A carta inicia falando sobre perseguição, sobre tribulações e provações. Mas Tiago nos convida a termos alegria em meio a estas provações. Isso pode parecer contraditório, pode parecer ir contra o senso comum, e realmente vai contra o senso comum. Como eu posso me alegrar no meu sofrimento? Alguns diriam que isso é um masoquismo, mas como é possível isso? Como me alegrar vendo tantas pestilências acontecendo na minha vida, tanto caos? Como eu posso me alegrar com isso? Tiago completa, versos 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As nossas tribulações produzem perseverança.
As tribulações são permitidas por Deus para que nós, enquanto cristãos, amadureçamos na nossa fé. É por meio das tribulações que conhecemos se a nossa fé é genuína. Onde nós colocamos a nossa fé? Colocamos a nossa fé na força do nosso próprio braço? Se fosse assim, quão miseráveis somos nós. Em quem depositamos a nossa fé? Por quem levantamos todos os dias, vivemos o dia e repousamos a nossa cabeça sobre o travesseiro à noite? Por quem fazemos isso? Por nós mesmos? Por outras pessoas? Será que é isso o que nós estamos vivendo? É para isso que nós estamos vivendo? As tribulações nos põem à prova. Deus, através das tribulações, mostra se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé é robusta. Porque os nossos sofrimentos nos aproximam de Deus. Os nossos sofrimentos nos tornam íntimos de Deus. Se não realmente nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, se realmente somos filhos de Deus, nós nos agarramos a Ele nos momentos de maior dificuldade. Ter fé quando tudo está bem é fácil. Ter fé quando você tem todas as suas necessidades básicas, ou até mais que as suas necessidades básicas, é fácil. Foi assim que Satanás disse a Deus quando conversavam sobre Jó. Voltando à história de Jó, vemos que Jó não blasfemou contra Deus, mas quando lemos a sua história, vemos que ele foi muito impaciente. Muitos descrevem Jó como um exemplo de paciência, mas ele reclamou bastante. Reclamou contra os seus amigos, reclamou com a sua esposa, reclamou com Deus também. Não blasfemou, mas murmurou bastante. Mas no final do livro, eis que temos a resposta para todo esse sofrimento. Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste? Verso 3. Até verso 5. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando Deus mostra a Jó que todo sofrimento estava debaixo dos domínios de Deus, que Deus não abandonou Jó em nenhum momento, Jó se acalma. Jó compreende que aquilo era uma forma de Deus desenvolver a sua fé. Jó era um homem íntegro, mas ele também precisava ter a sua fé desenvolvida, como cada um de nós. Deus nunca erra com seus propósitos. Nada pode escapar do domínio das suas mãos. Ainda que pareça que tudo está perdido, o controle ainda está sobre a mão de Deus. Como diz aquele hino: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Nunca tire isso da sua mente, irmãos. Ele sabe o que acontece conosco. Tudo está nos planos dele, mesmo o nosso sofrimento. E isso nos conforta. Senhor, se for para eu sofrer, se o meu sofrimento trouxer glória ao Senhor, bendizer o teu grande nome e tornar a minha fé mais robusta,
a minha fé mais fortalecida, ainda que eu não compreenda os seus caminhos, eu espero em Ti, porque é isso que eu quero. Eu quero me tornar mais próximo do Senhor. Tiago nos convida a isto. Tiago nos convida a mantermos a nossa esperança em Jesus Cristo no nosso sofrimento. Se acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou e que agora está à destra do Pai, ó meus irmãos, tudo acabará bem. Toda lágrima será enxugada. Toda dor que passamos por esta terra passará. A dor é passageira. A dor, para aqueles que têm a sua vida selada pelo Espírito Santo de Deus, é passageira. Toda dor é por enquanto. As coisas más passam, o sofrimento passa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas más. Se é para nos tornarmos mais íntimos de Cristo, todo e qualquer sofrimento vale a pena nesta terra. A nossa tribulação é leve e momentânea e produz um eterno peso de glória. Nenhuma tribulação aqui nesta terra se compara com todo o prazer, com toda a alegria que teremos na eternidade. Lá desfrutaremos para sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Descansem em Deus, irmãos. Ainda que vocês não compreendam todo o processo, descansem em Deus. Deus, eu gosto de dizer que Deus, nós enquanto seres humanos observamos o que está à nossa frente e o presente. Deus observa de cima e Ele observa o passado, o presente e o futuro. Descanse em Deus. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, nos produz esperança, Pai. A Tua palavra é a verdade e nela nós nos confortamos, Senhor. Senhor, crie em nós um coração puro, remova toda a impureza, toda a maldade que não pertence ao Senhor, Pai. Transforme-nos conforme a Tua palavra, mude a nossa mentalidade, Senhor. Senhor, nos auxilie porque somos fracos. Eu sou fraco, por isso eu reconheço que necessito de Ti. Eu reconheço do Teu perdão, eu necessito do Teu perdão, eu necessito da Tua graça. Eu desejo que a Tua vontade seja totalmente plena sobre a minha vida. E é isso que eu também desejo sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Senhor, que o Senhor nos auxilie, Pai. Amém, Jesus. Nos auxilie, ainda que nós não enxergamos o processo. Sabemos que o poder ainda está sobre a palma das Tuas mãos, Pai. Tu és soberano, Pai. Tu te importas conosco, Pai. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai, o Senhor está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, eu oro. Amém. Obrigado, irmãos.